Amigo torcedor vascaíno, já já a bola rola para Vasco da Gama e Fluminense pela Copa do Brasil. É jogo grande, é jogo decisivo para o Vasco. Chegou a hora, amigo, agora não tem mais para onde correr. A ansiedade tá a mil de qualquer torcedor do Vasco da Gama. Expectativa alta é deixar para trás tudo o que aconteceu no Campeonato Brasileiro e olhar para esse jogo de hoje como uma grande final. A primeira final de 4 que o Vasco da Gama terá até o título da Copa do Brasil. É isso que eu acredito. Vamos embora em busca do bicampeonato e é claro aqui nesse pré-jogo eu vou trazer a você muitas informações sobre essa partida, informações importantes de como o Vasco vai a campo, como está o entorno desta grande decisão. Um vídeo aí que chega para você bastante agitado nessa sua tarde de quinta-feira. Mas rapidinho aqui antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Inclusive, tem muita gente aí reclamando que não está recebendo as notificações dos nossos vídeos, que os nossos vídeos não estão mais aparecendo no YouTube. Então dá uma olhada, confere se você ainda é um inscrito do canal, confere se o seu sininho de notificação está ativado, caso não ative. Além disso, aproveite e já deixa o like, o joinha, o gostei, para fazer com que os nossos vídeos voltem a aparecer com mais frequência aqui dentro da plataforma do YouTube. Show? Vamos embora então, né, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre uma situação curiosa, que surreal, né, vem acontecendo aí nessas últimas horas. Informação, inclusive, que o jornal o Globo trouxe nesta quinta-feira, que é sobre o Cleiton, do Casa Pia. Lembra do Cleiton, do Casa Pia? Nome que o Vasco da Gama comprou no ano passado. A torcida do Vasco, de uma forma geral, criticou muito a compra, porque o Vasco pagou 20 milhões de reais à época pelo atleta. O jogador ele veio ao Vasco da Gama com 25 anos de idade. Ele vinha de uma temporada de destaque no Casa Pia, com 12 gols e 2 assistências em 30 partidas. E aí no Vasco, em 8 partidas, ele não marcou nenhum gol. Teve pouquíssima minutagem de fato no Vasco da Gama, não foi dada a oportunidade devida ao atleta. E o Vasco resolveu o emprestar ao Rio Ave no ano passado, no meio do ano. Porque não deu certo, o Vasco entendeu que foi um jogador que não deu certo, então é melhor não permanecer no elenco e o empresta ao Rio Ave. No Rio Ave ele tem 18 gols e 2 assistências em 37 partidas no ano passado, sendo aí um dos grandes nomes do campeonato português. E nesse ano, também pelo Rio Ave, ele vem passando pela sua melhor temporada, sua temporada mais artilheira. Em 3 partidas com a camisa do Rio Ave, o Cleiton tem 10 gols e 3 assistências. Destaque esse que vem fazendo com que clubes da Europa passem a olhá-lo com ótimos olhos e desejos de contratação. Um dos clubes, inclusive, é o West Ham, clube da Premier League, do futebol inglês, que tem acompanhado atentamente o desempenho de Cleiton no Casa Pia. Ele é um dos destaques do campeonato português nessa temporada e está interessado em investir na contratação do ex-atacante Cruz Malti. O West Ham avalia o Cleiton como um jogador que pode ser uma ótima alternativa financeira já no ano de 2026. O West Ham busca um atleta capaz de entregar impacto imediato, sem o custo elevado de nomes mais estabelecidos no mercado europeu. E o Cleiton se encaixa nesse perfil. Olha aí que loucura, cara. O Cleiton tem a possibilidade de estar presente
na maior liga de futebol do mundo. Hoje é o artilheiro do campeonato português, tem 10 gols em 13 partidas. E no ano passado não teve oportunidade por aqui. Hoje a gente olha, né, para o nosso setor ofensivo e sente falta de um atacante. E no ano passado talvez a gente tinha esse atacante dentro do elenco, mas foi preferido, né, pelos técnicos que passaram por aqui, Pablo Verratti, ao invés do Cleiton. Amigo, que loucura, né? Bom, deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha dessa insanidade. Cleiton é o grande nome de Portugal. Bom, vamos continuar com o vídeo? Vamos falar sobre essa semifinal? Porque chegou a hora, meu amigo. Chegou a hora de Vasco e Fluminense. É hora de esquecer tudo o que aconteceu. O Vasco ele vem de um momento horroroso, horrível. Nos últimos 8 jogos, o Vasco tem 7 derrotas e apenas uma vitória. Só que mais do que nunca, o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, a meu ver, foi bom. Porque traz ao elenco do Vasco da Gama uma responsabilidade e obrigação de entregar algo nesses 2 jogos de semifinal. E os jogadores do Vasco, eles sabem que estão devendo. E isso daqui é uma informação, tá? É uma confirmação. Os jogadores, o elenco do Vasco da Gama hoje sabe que está devendo ao torcedor. Por conta dessa reta final vergonhosa de Campeonato Brasileiro. E exatamente por conta disso, há uma vontade muito grande desse elenco do Vasco da Gama de entregar algo para a torcida, de voltar a jogar bem e automaticamente entregar um título e entrar para a história do clube. É o desejo desse elenco do Vasco da Gama. Depois de todas essas 8 últimas rodadas vergonhosas no Campeonato Brasileiro, em que o elenco está em débito com o torcedor, é entrar em campo, é voltar a jogar bem, é vencer esses 2 jogos, chegar a uma final, conquistar um título e entrar na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse é o desejo do elenco do Vasco. Então hoje, meu amigo, pode ter a certeza, e eu tenho essa certeza, veremos um outro Vasco da Gama presente dentro de campo. Até porque veremos na arquibancada uma torcida animada. Imagens aí do Maracanã, já todo preparado para essa linda festa que vai acontecer hoje à noite, nessa noite de Copa do Brasil. Há bandeiras nas arquibancadas do lado norte, há faixas bem grandes também em frente às cabinas de rádio e TV no setor leste inferior. Então o Maracanã já está de fato todo preparado para esta grande decisão. É um jogo importantíssimo. É um Vasco que tem no Maracanã um retrospecto favorável contra a equipe do Fluminense. Retrospecto histórico, deixa inclusive um alerta ligado para o tricolor. Ao longo da história, Vasco e Fluminense se enfrentaram exatamente 254 vezes no Maracanã. O Fluminense acumula 41, quase 42% de aproveitamento. Tem 78 vitórias, 86 empates, enquanto o Vasco da Gama tem 90 vitórias. Então o Vasco dentro do Maracanã, em que o Fluminense e a sua torcida considera ser a casa deles, manda. O Vasco contra o Fluminense manda no Maracanã. E ainda mais jogando como visitante, a coisa fica ainda mais feia. Quando o Vasco ele joga como mandante no Maracanã contra o Fluminense, o Vasco ele tem 43 vitórias, enquanto o Fluminense apenas 32. Então, amigo, o Vasco ele manda no Maraca contra o Fluminense. O retrospecto está a nosso favor. O Maraca, como eu sempre falo aqui nos vídeos, é o nosso salão de festas. E hoje tem que começar esse caminho para o título da Copa do Brasil. Contra um rival que desmerece o Vasco da Gama. Contra um torcedor do rival que desmerece a nossa torcida. Uma rivalidade que nunca existiu, cara. Rivalidade entre Vasco e Fluminense, ela nunca existiu. Porque o Vasco ele sempre foi superior aos caras. Isso que dá raiva no Fluminense. Na torcida do Fluminense. Porque eles, todo ano que passa, eles tentam de uma forma ou outra se igualar ao Vasco da Gama em grandeza. E nunca irão, cara. Nunca irão. O Vasco sempre foi maior
e sempre será maior. Não interessa que o Fluminense ganhou a Libertadores, pouco me lixando. Independente hoje de uma fase melhor do Fluminense que o Vasco sempre será maior do que os caras. A história mostra isso, os confrontos mostram isso, a torcida evidencia isso, que um é muito grande e outro é grande, mas não se compara ao tamanho do Vasco da Gama. Com relação ao nosso Cruz Maltino, como o Vasco vem a campo para enfrentar o Fluminense hoje, e eu quero inclusive falar sobre o Vasco da Gama com essa imagem aí, criada por, é claro, inteligência artificial. Uma imagem como se o Vasco tivesse conquistado já o título da Copa do Brasil no gramado do Maracanã. Está presente na imagem Calma Barcos, Andrés Gomes, Felipe Coutinho e ali como se fosse o Leandrinho vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino. Um prenúncio para o futuro. E o Vasco hoje deve ir a campo da seguinte forma, mandando a partida com a ausência de Lucas Piton. O Vasco vai a campo com Léo Jardim, Robert Renan, Carlos Cuesta, Paulo Henrique Puma Rodrigues, Thiago Mendes, Barros, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e o nosso cria Ryan. É assim que o Vasco da Gama deve entrar em campo hoje para enfrentar a equipe do Fluminense dentro do Maraca. Tá animado? Tá confiante? Eu tô muito confiante. Mais do que nunca. Hoje é dia de Vasco, hoje é dia de semifinal de Copa do Brasil, hoje é dia do primeiro passo para conquistar o bicampeonato da Copa. Vamos juntos, amigo. Tá animado? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso pré-jogo de Vasco e Fluminense. Já já eu tô de volta com o nosso pós-jogo, contando aí com a participação e presença de todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!